dia, gente. Esses microfones eu nunca sei lidar com eles. Bom, está ligado? Estão ouvindo? Ótimo. Eu imagino até que aqui não haja tanta necessidade de microfone, né? O auditório é pequeno, tem boa acústica. Bom, nós estamos aqui para ouvir uma palestra, né, do professor Dr. Arnaldo Saraiva, que é catedrático da Universidade do Porto, em Portugal, professor de literatura brasileira e de literaturas orais e marginais. O professor está aqui para participar da nossa pós-graduação de uma banca e nos deu a honra das palestras hoje e amanhã, hoje especificamente a respeito do modernismo português, modernismo brasileiro e o modernismo português. Ele tem um livro, né, em 2 volumes, a esse respeito, aliás, esgotado, e ele tem uma contribuição inestimável nos estudos das relações entre o modernismo brasileiro e português. O professor Arnaldo Saraiva é autor de vários livros. Quando eu digo vários, coloque vários nisso, para mais de 30, eu imagino, né? Muitos livros. Eu gostaria de citar alguns que se destacam, não é? Introdução a uma pedra no meio do caminho, de Carlos Drummond de Andrade, que foi publicado no Rio de Janeiro. Carlos Drummond de Andrade, do berço ao livro, foi sua tese de licenciatura em Lisboa, em 68. A literatura portuguesa, a língua portuguesa e o modernismo brasileiro. Vários outros, bilinguismo e literatura, publicado no Porto em 75. Literatura marginalizada, também de 75, no Porto. Cartas de Mário de Sá Carneiro a Luís de Montalvor, juntamente com outros autores, não é? Correspondência inédita de Mário Sá Carneiro a Fernando Pessoa, publicada no Porto. Literatura marginalizada, novos ensaios. Fernando Pessoa e Jorge de Sena. Conversa acabada sobre Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro, uma antologia. O livro que eu disse no início, o Modernismo Brasileiro e o Modernismo Português. Ainda, recentemente, Fernando Pessoa, poeta, tradutor de poetas, e Antologia de Poemas de Eugênio de Andrade, entre várias outras publicações. Como nós já aguardamos um tempo mais ou menos razoável, eu não quero tomar o tempo de vocês, eu acho que nós vamos lucrar muito mais ouvindo o professor. Eu gostaria de chamá-lo e agradecê-lo mais uma vez de estar entre nós. Você prefere que eu deixe aqui? Não sei se você prefere falar sentada ou não. Bom dia. Queria agradecer as palavras da professora Sueli Flori. Queria dizer que me sinto muito honrado em, pela primeira vez, falar nesta universidade, há tanto tempo falada e de mim conhecida, até porque nela trabalharam pessoas que eu estimei muito, particularmente Jorge de Sena e Adolfo Casais Monteiro. E queria começar por dizer que me disponho a falar sobre o modernismo português e brasileiro em síntese. E falar só de um destes modernismos já seria obra, no espaço de 1 hora mais ou menos. Mas falar dos dois piora as coisas, porque se trata, tanto em Portugal como no Brasil, dos mais importantes movimentos estéticos do século XX. Então, dado que não pode o mar conter pequeno vaso, como dizia o Camões, eu aqui vou apenas percorrer algumas veredas das relações dos dois modernismos, porque
De outro modo, nos perdemos neste grande sertão ou nestes dois grandes sertões. A primeira coisa a fazer é entendermos sobre o conceito de modernismo. Hoje é cada vez mais necessário partir de uma consciência do que seja o modernismo, porque parece que o modernismo, a modernidade, o moderno, serve para tudo e aparece prefixado, por exemplo, neomodernismo, pós-modernismo ou pós-modernidade, como se falava já em pré-modernismo ou pré-modernidade. E há até modernismos muito distintos. Quando se fala em Espanha, o modernismo é ainda do século XIX, o modernismo de 98. Quando se fala dos países ocidentais, é um outro tempo. Mas para não perdermos mais tempo, eu direi que os modernismos português e brasileiro a que me refiro são aqueles que têm a sua explosão, e uso bem o termo explosão, ou podia usar o termo a sua epifania, em Portugal em 1915, no Brasil em 1922. É nesse momento preciso que não só a classe intelectual e a classe dos escritores, mas também o público em geral, se dá conta de um grande fenómeno artístico, intelectual, psíquico, cultural, histórico, que de alguma maneira agitou os países europeus, desde a Rússia, onde teve grande importância o movimento cubo-futurista, até a Itália do futurismo ou até a França do cubismo. Este movimento foi constituído ou acionado por grupos de artistas e não só literatos, empenhados em atos verbais. Atos verbais que são, por exemplo, aquilo que chamamos manifestos. E vocês sabem como na década de 20, no Brasil, apareceram muitos manifestos, o da revista Claxon, os de Osvaldo de Andrade, que foram os mais agudos, mas os de outras, os publicados noutras revistas, a revista de Belo Horizonte, Festa do Rio, o Manifesto Antropófago, famoso da revista Antropofagia, e até o Manifesto do Leite Crioulo. Portanto, foram agitadas as águas culturais e literárias com atos verbais, que eram os manifestos, mas às vezes com atos não verbais, que eram puras provocações ou que eram aquilo que chamamos hoje performance. Às vezes discursos ou conferências, às vezes ações públicas, às vezes recitais, às vezes concertos, mas tudo coisas, atos de agitação e propaganda, agito próprio, que visavam popularizar rupturas ou que visavam programar novos conceitos de arte e novas formas artísticas que se distinguiam dos mestres do passado, como dizia Mário de Andrade. Portanto, a primeira coisa que os modernistas fizeram foi separar-se das estéticas parnasiana e simbolista que dominavam a cena literária ou cultural. E no Brasil, esse domínio foi mais extenso que em Portugal. Quer dizer, durou ainda na primeira e na segunda décadas do século. Mário de Andrade, por exemplo, publicou o primeiro livro ainda dentro da estética simbolista. Em Portugal, no início do século, estava esgotada a estética do simbolismo. E duravam alguns mestres, como António Nobre, mas porque eles anunciariam já a modernidade. E, portanto, no domínio literário havia essas rupturas, mas havia, como é próprio de qualquer movimento, havia propostas novas. Não se deve trabalhar só pela negativa, embora o negativo fosse muito importante para os modernos, porque, como dizia o crítico francês Maurice Blanchot, pensando noutra modernidade, le négatif est notre tâche. O negativo é a tarefa de qualquer moderno em qualquer tempo. Isto é, liquidar o velho ou